Na aula de hoje, a gente vai iniciar o corpo do hipopótamo, tá? Como eu falei pra vocês, ele vai estar de macacão, então a gente vai iniciar o hipopótamo com a linha azul, tá bom? Então, a gente vai iniciar aqui fazendo um anel mágico. Vou continuar com a agulha número 3. Não considero esse ponto. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar um pouco. Vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Na primeira carreira, fizemos 6 pontos baixos e já iniciamos a segunda. A segunda, nós vamos fazer 6 aumentos. Já fiz um ponto, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer outro ponto. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E o sexto aumento, tá? Fechamos essa segunda carreira com 12 pontos baixos. Vou tirar o marcador e vou para a terceira carreira. A terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador e no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Terminei a terceira carreira e fechamos essa carreira com 18 pontos baixos. Vamos para a quarta carreira. Vou fazer um primeiro ponto. Vou colocar o marcador aqui, ó, para não ter que ficar tirando. Vou fazer o segundo ponto. E o terceiro vai ser um aumento, tá? Então, a terceira carreira vai ser, a quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Terminei a quarta carreira e a gente fecha essa carreira com 24 pontos baixos. Vamos para a quinta carreira. Eu vou fazer 1, 2, 3, e no quarto ponto, eu vou fazer um aumento, tá? Então, a quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer por toda a volta e eu chegando no final, eu volto com vocês. Terminei a quinta carreira e fechamos essa carreira com 30 pontos baixos. Vamos para a sexta carreira e vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo nós vamos fazer um aumento, tá? Então, a sexta carreira vai ser 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Terminei a sexta carreira com 4 pontos baixos e um aumento e fechamos essa carreira com 36 pontos baixos. Vamos para a sétima carreira. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, a sétima carreira vão ser 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Terminei a carreira de número 7. Fizemos 5 pontos baixos e um aumento e fechamos essa carreira com 42 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 8. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E no próximo, nós vamos fazer um aumento,
tá? Então, a carreira de número 8 vão ser 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Chegando no final, eu volto com vocês. Terminei a carreira de número 8, que fizemos 6 pontos baixos e um aumento, e essa carreira a gente fecha ela com 48 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 9. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, e no próximo, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, vão ser 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Terminei a carreira de número 9, onde fizemos 7 pontos baixos e um aumento, e essa carreira a gente fecha ela com 54 pontos baixos. Agora, a gente vai para a carreira de número 10, nossa última carreira de aumento, tá? Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E no próximo, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, a carreira do número 10 vai ser todas assim: 7 pontos baixos e um aumento. Quando eu chegar no final, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 10, onde fizemos 8 pontos baixos e um aumento, e essa carreira a gente fecha ela com 60 pontos baixos, tá? Essa é a nossa última carreira de aumento, não haverá mais aumento, tá? A carreira de número 11 até a carreira de número 20, um total de 10 carreiras, tá? Nós vamos fazer apenas com 60 pontos baixos. Vão ser carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Eu vou fazer essas 10 carreiras e eu volto pra gente continuar o corpinho. Terminei as carreirinhas, como a gente tinha conversado. Essa carreira aqui é a carreira de número 10, onde fizemos 8 pontos baixos e um aumento, tá? E mais 10 carreirinhas de ponto sobre ponto. E todas as carreiras têm 60 pontos baixos, tá? Então, essa última carreira aqui é a carreira de número 20, ok? O que a gente vai fazer agora? Eu vou trocar a cor da linha, tá? Eu vou vir aqui, ó. E vou trocar a cor da linha. Vou cortar essa azul. E eu vou fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás, tá? Então, essa é uma carreira de ponto sobre ponto, apenas pegando a alça de trás, tá? E eu vou fazer por toda a volta. E eu terminando, eu volto pra gente continuar o corpinho. Terminei a carreira de número 21, tá? Com ponto sobre ponto também, com 60 pontos baixos. Agora, a gente vai pra carreira de número 22, onde a gente vai fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? 8 pontos baixos, e no próximos 2 pontos, nós vamos fazer uma diminuição, pegando a alcinha da frente e fazendo um ponto baixo, tá? Então, a carreira de número 22 vão ser 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E eu chegando no final, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 22, tá? Onde fizemos 8 pontos baixos e uma diminuição, fechando ela com 54 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, com apenas 54 pontos baixos. Vai ser a número 23 e a número 24, tá bom? Então, eu vou fazer as 2 carreirinhas e volto pra gente continuar o trabalho.
Ó, terminei as duas carreirinhas de ponto sobre ponto, a 23 e a 24. Antes de continuar com a corzinha cinza, eu vou fazer um acabamento aqui, tá? Pra depois a gente poder arrematar a linha aqui dentro. A linha que eu emendei, eu já dei um nozinho, ó. Então, pra aproveitar pra poder dar um nó aqui dentro também, eu já vou fazer uma carreirinha de acabamento aqui nessa parte da frente, tá? Vou pegar a linha azul novamente. Vou dar um nozinho aqui, ó. Coloco a linha na agulha, viro a agulha, volto e puxo a linha. Seguro aqui, ó, e passo por dentro, tá? É um nozinho corrediço, ele vai e volta, tá? Então, tiro da agulha o nozinho, venho aqui no primeiro ponto, ó. E faço uma correntinha, tá? Depois, essa linha, a gente puxa lá pra trás. Ó, eu pego a agulha, coloco a agulha aqui, ó. E puxo essa linha lá pra trás. Pronto. Volto aqui, ó. Eu vou dobrar, porque é mais fácil da gente pegar a alcinha, tá? Então, eu vou voltar aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo por toda a volta, tá? E vou fazer um ponto bem frouxinho, não vou fazer um ponto apertado. Ó, um ponto bem frouxinho. E vou fazer por toda a volta, ok? Ó, tá? Então, eu vou fazer por toda a volta. Chegando aqui, eu volto com vocês. Ó, terminei, tá? Cortei o fio e joguei ele aqui pra dentro, ó. Junto com aquele outro. E a gente faz um nozinho. Não precisa cortar o fio, porque tá pro lado de dentro. Então, a gente deixa o fio lá dentro, tá bom? Agora, a gente vai continuar e ele fica assim, ó. Depois vai vir a alcinha vai pegar pro lado de dentro aqui, e esse aqui vai ficar um acabamento, pra não aparecer a emenda que a gente fez aqui. Então, a gente faz esse acabamento pra não ficar aparecendo, tá bom? Então, eu vou continuar aqui o corpinho dele. Agora, a gente vai pra carreira de número 25, onde nós vamos fazer diminuição. Nós vamos fazer aqui, ó, eu vou subir aqui, pra ficar mais fácil pra vocês verem aonde inicia a carreira. Ó. Um, dois, três, quatro, 5, 6 e 7 pontos baixos. E no próximo, nós vamos fazer uma diminuição, ok? Então, a carreira de número 25 vai ser 7 pontos baixos e uma diminuição, tá? E eu já vou fazer... E a carreira de número 25, nós vamos fechar ela com 48 pontos baixos, tá? E a carreira de número 26 e 27 vão ser duas carreirinhas de ponto sobre ponto, com apenas 48 pontos baixos. Então, eu vou fazer a carreira de número 25, a 26 e a 27, e eu volto pra gente iniciar a carreira de número 28. Terminei a carreira de 26 e 27, que são duas carreirinhas de ponto sobre ponto. Vamos pra carreirinha de número 28. Onde vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, e o próximo nós vamos fazer uma diminuição, tá? Então, essa carreirinha é a carreirinha de número 28, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fechar ela com 42 pontos baixos.
A carreira de número 29 e a carreira de número 30 vão ser uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Com apenas 42 pontos baixos. Eu vou fazer as 3 carreirinhas, chegando no final da carreira de número 30, eu volto pra gente continuar. Ó, terminamos, tá? A carreirinha aqui, essa carreirinha que a gente fez 6 pontos baixos e uma diminuição, ficando com ela com 42 pontos baixos, e mais 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 42 pontos baixos. Então, é a 29 e a 30. Vamos fazer agora a carreira de número 31, que vai ser uma carreirinha de diminuição, onde vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E uma diminuição, tá? Então, a carreira de número 31 vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a carreira de número 31, a gente fecha ela com 36 pontos baixos, tá? E depois vamos fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto, apenas uma carreirinha, tá? A carreira de número 32, que é uma carreira completa com 36 pontos baixos, tá? Vou terminar a carreira de número 31, vou fazer a carreira de número 32 e volto pra gente continuar. Ó, terminei a carreira de número 32 e eu já coloquei manta, porque tá começando a diminuir aqui, vai ficar difícil colocar a manta até aqui ao final, tá bom? Então, eu já coloquei a manta e vamos continuar finalizando o corpinho. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 33. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E no próximo, nós vamos fazer uma diminuição, tá? Então, a carreira de número 33 vai ser assim, 4 pontos baixos e uma diminuição. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 33, onde fizemos 4 pontos baixos e uma diminuição, e eu fecho essa carreira com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira de número 34, onde vamos fazer também uma diminuição. 1, 2, 3, e no próximo, uma diminuição, tá? Então, a carreira de 34 vai ser todinha assim, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira 34, onde fechamos ela com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas, a 35 e a 36, com apenas 24 pontos baixos, tá? E essas são as últimas carreiras do corpinho. Então, eu vou fazer aqui as 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? As 2 carreirinhas com 24 pontos baixos. E, quando eu terminar, eu volto pra gente continuar fazendo as partes do hipopótamo. Ó, terminei as 2 carreirinhas, tá? Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou deixar um fio. Ó, a gente deixa um fio pra gente poder costurar, tá? Pode tirar o marcador. E o corpinho, ele já tá pronto, tá? Aqui em cima ainda tá faltando um pouco, ó. Mas eu vou deixar preencher essa parte aqui quando a gente estiver costurando já a cabeça. Quando faltar só um pouquinho pra terminar a costura, aí eu coloco o enchimento, tá? Porque se a gente colocar o enchimento aqui até o final, na hora da costura, o enchimento acaba vindo junto. Então, eu deixo preencher tudo quando eu já estiver costurando a cabeça do hipopótamo aqui, tá bom? Agora, que a gente vai fazer as partes da perna e o bracinho do hipopótamo, tá? Então, a perna a gente vai usar a mesma tonalidade que a gente tá fazendo o corpinho. Com a agulha número 3, tá? Vou continuar com a agulha 3. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
5,
e 6 pontos baixos. Vou puxar um pouco, vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. E nesse ponto, eu vou colocar o marcador. A segunda carreira vão ser 6 aumentos, tá? Então, eu já fiz um ponto, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais outro ponto. Então, primeiro aumento. Segundo. Terceiro. O quarto aumento. O quinto aumento. E o sexto aumento. Tá? Fechando a segunda carreira com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai para terceira carreira. A terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. E no próximo, nós vamos fazer um aumento. Então, a terceira carreira toda vai ser assim, um ponto baixo, e no próximo, nós vamos fazer um aumento, tá? Eu vou fazer por toda a volta, chegando no final eu volto pra gente continuar. Terminei a terceira carreira, e a terceira carreira a gente fecha ela com 18 pontos baixos. Vamos pra quarta carreira. Vou fazer um ponto baixo. Eu vou colocar no marcador aqui, ó, para não ter que ficar tirando, tá? Mais outro ponto baixo. E no próximo, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, a quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Chegando no final, eu volto pra gente continuar. Terminei a quarta carreira e fechamos ela com 24 pontos baixos, tá? Eu achei que tava gravando, mas não tava. Eu já fechei o anel mágico e dei um nozinho, tá bom? Então, eu já finalizei aqui. Não esquece de finalizar, puxar e dar um nozinho, tá bom? Agora, a gente vai para a quinta carreira. Onde nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos. E no próximo, nós vamos fazer um aumento. Tá? Então, a quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 5, fechando ela com 30 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 6. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E no próximo, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, a carreira de número 6 vão ser 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Chegando aqui, ela vai fechar com 36 pontos baixos, tá bom? E já vou adiantar a carreira de número 7. A carreira de número 7 é uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Apenas com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer a carreira de número 6, que é 4 pontos baixos e um aumento, e a carreira de número 7, que é uma carreira de ponto sobre ponto, tá bom? Então, quando eu vou terminar essas duas carreirinhas, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 7, que é uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Agora, nós vamos para a carreira de número 8, onde vamos fazer 1, 2, 3, 4. E no próximo, nós vamos fazer uma diminuição, tá? Então, a carreira de número 8 vai ser uma carreirinha de diminuição. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 8 e fechamos ela com 30 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 9, que também vai ser uma diminuição. Nós vamos fazer 1, 2 e 3 e uma diminuição, tá? Então, a carreira de número 9 vai ser todinha assim, 3 pontos baixos e uma diminuição. Depois da carreira de número 10 e a
carreira de número 11, vão ser carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Com apenas 24 pontos baixos, que é a carreira de número 9, a gente fecha ela com 24 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer a carreira de número 9, a 10 e a 11, que são ponto sobre ponto, e eu volto pra gente continuar na carreira de número 12. Terminei a carreira número 10 e número 11, que era uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 12, onde vamos fazer 1, 2 e uma diminuição, tá? Então, a carreira de número 12 vai ser todinha assim, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E a gente vai fechar a carreira de número 12 com 18 pontos baixos. Aí, depois, nós vamos fazer uma sequência de 8 carreiras, da número 13 a número 20, de ponto sobre ponto, tá bom? Então, não vai mais ter diminuição, nada. Vai ser essa carreira aqui, número 12, é a última carreira de diminuição. Então, nós vamos fazer 8 carreirinhas com 24 pontos baixos, e vocês vão colocando manta conforme for subindo, tá bom? Pra depois não ficar difícil de colocar a manta aqui dentro. Então, eu vou fazer a número 12, mais as 8 carreirinhas com 24 pontos baixos, e volto pra gente continuar pra terminar o pezinho do hipopótamo. Ó, terminei, tá? A quantidade de carreira, que até essa última carreira cinza aqui é a número 20, como eu falei pra vocês que eu ia fazer. Aí, eu alterei a cor, que é a mesma cor que a gente fez do macacãozinho dele, tá? Pra fazer de conta como se ele estivesse usando um shortzinho, ó. Tá? Então, eu alterei. Se vocês não quiserem alterar, não tem problema. Aí, vocês vão precisar fazer mais 6 carreirinhas com a cinza, tá? Mas, como eu alterei a cor, eu fiz mais 6 carreirinhas, tá? Com 18 pontos baixos também, tá bom? E coloquei a manta até aqui, ó. Até o cinza, ó. Ela tá até aqui, ó. Ó, ela tá até aqui a manta. Ó. Aqui pra cima tá sem manta. Agora, a gente vai fechar aquela fechamento padrão, tá? A gente dobra ela assim, ó. E puxo de um lado pro outro. Faço um ponto, introduzo a agulha de um lado pro outro, ó. E faço segundo ponto. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Eu vou desmanchar, gente, porque, ó, tá vendo aqui? Ó, eu puxei um fio errado, tá vendo? E essa parte aqui, ela vai ficar pra fora. Então, pra não ficar feio, a gente desmancha. E faz de novo. Então, eu tinha feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Aí, eu deixo um fio pra gente poder costurar e puxo, tá? Precisamos de 2 perninhas iguais, tá bom? Ó, as duas com um detalhe azul. Se vocês não quiserem, não tem problema. Então, se vocês não forem fazer o azul, é um total de 26 carreiras, tá? Aqui a gente fez até a 20, com 18 pontos baixos, depois eu fiz mais 6 carreirinhas. A carreirinha de fechamento não conta, tá bom? Mas, se caso vocês quiserem contar, então é 27, tá bom? Então, tem as duas aqui. Agora, a gente vai fazer o bracinho. A gente deixa de lado. O bracinho eu vou voltar com o cinza. E nós vamos fazer um anel mágico com agulha 3 também, tá? E dentro do anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar um pouco o anel mágico, vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. E nesse ponto, eu vou pôr o marcador.
Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer um aumento. Tá? Vai ser um total de 6 aumentos. Fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto aumento. Terminei os 6 aumentos, tá? Ficando com 12 pontos baixos da segunda carreira. A terceira carreira, nós vamos fazer aumento também. Vamos fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador, e no próximo, eu vou fazer um aumento, tá? Então, a terceira carreira todinha vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Quando eu chegar no final, eu volto. Terminei a terceira carreira e fechamos essa carreira com 18 pontos baixos. Vamos para a quarta carreira. E a quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui, ó, para não ter que ficar tirando. Fiz um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, toda a carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento, tá? Essa é a quarta carreira. A quinta, a sexta e a sétima carreira vão ser carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? A quarta carreira, a gente fecha ela com 24 pontos baixos. Então, a número 5, a número 6 e a número 7 vão ser carreirinhas, as 3 carreiras vão ter 24 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer essas carreirinhas para adiantar um pouco o vídeo. E quando eu terminar a sétima carreira, eu volto pra gente continuar. Ó, terminei a quarta carreira, que é essa carreirinha aqui que a gente fez 2 pontos baixos e um aumento, tá vendo? 2 pontos baixos e um aumento. E fiz 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá bom? Então, dá um total de 7 carreiras contando com o anel mágico. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de diminuição, que ela vai ser 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Tá? Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Chegando no final, eu volto com vocês. Terminei a carreira de número 8, com 2 pontos baixos de uma diminuição, fechando essa carreira com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? A 9, a 10 e a 11, com 18 pontos baixos cada carreirinha, tá bom? Eu vou fazer as 3 carreirinhas e volto pra gente continuar o bracinho. Ó, fiz as 3 carreirinhas com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai pra carreira de número 12. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E no próximo, nós vamos fazer uma diminuição, tá bom? Então, essa carreirinha aqui de número 12, ela vai ser assim, 4 pontos baixos e uma diminuição. Depois, nós vamos fazer 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá bom? Que é a 13, 14 e a 15, com 15 pontos baixos, tá bom? Porque essa carreira aqui de número 12, a gente fecha ela com 15 pontos baixos. E fazemos mais 3 carreirinhas com 15 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer essas carreirinhas e volto pra gente continuar. Terminei a carreira de número 15, tá? Com 15 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira de número 16. Nós vamos fazer 1, 2, 3. E no próximo, nós vamos fazer uma diminuição, tá bom? Ó, eu já coloquei um pouco de manta aqui dentro, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas já tem manta aqui dentro, tá? Já tá o bracinho e a perninha não deixo tão firme, tá bom? Mas já tem manta aqui e no decorrer que a gente for subindo, a gente vai colocando manta, tá? Deixa pelo menos uns, vamos falar, uns 6, 7 carreirinhas sem manta no final, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Ó,
não tem manta, tá vendo? Tem manta até aqui, ó. Ó, tem aqui, depois essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carreirinhas, ó. Contando com a de fechamento, 7 carreirinhas sem manta, tá? Aqui não tem nada. A manta tá até aqui, ó. Então, você vai colocando manta, depois você deixa umas quantidades de carreiras sem manta nenhuma, tá? Então, essa carreira de número 16, a gente vai fazer ela 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente fecha ela com 12 pontos baixos, tá? Da carreira de número 17 até a carreira de número 24, um total de 7 carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto, apenas com 12 pontos baixos cada carreira, tá bom? Então, aí você vai colocando e deixa no final lá, entre 6 e 7 carreirinhas sem manta, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui e volto pra gente finalizar o braço. Ó, fiz as carreirinhas, tá? Deixei aqui, ó, sem manta. Agora, eu vou vir aqui e fazer o fechamento igual fizemos na perninha, tá? Vou dobrar assim, ó. Vou pegar esse lado e o lado de lá, ó. E vou fazer um ponto baixo. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Deixamos um fio para poder costurar, tá bom? Ó, já terminamos todas as partes do hipopótamo, tá? Já fizemos as duas perninhas, os dois bracinhos, perdão, que esse aqui são os bracinhos, tá? Fizemos as duas perninhas, o corpinho, a cabecinha, fizemos as duas orelhinhas, o focinho e as duas narinas dele, tá bom? Agora, a gente vai passar pra parte do vídeo da montagem, tá? Essa parte aqui final, já, a parte de produzir toda a parte dele já foi feita, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, tá? E curte, compartilhe, comente, se tiver alguma dúvida, eu tô aqui pra ajudar vocês. Até o próximo vídeo.